Olá e bem-vindos ao Cantinho da História. Hoje nós vamos conversar a respeito de algumas questões que eu venho discutindo através do Facebook com o Marcos Henrique. Marcos Henrique estuda na 8ª AB no Colégio João Martins de Almeida, em Pindamonhangaba, e é aluno da professora Vera. E por ser meu amigo no Facebook, a gente tem um contato um pouco mais próximo e algumas questões sobre ideologias de esquerda e fatos históricos ligados à Revolução Russa e à União Soviética chamaram a atenção do Marcos Henrique e eu venho, na medida do possível, respondendo algumas de suas questões. Então, hoje nós vamos falar da Revolução Russa. Sobre o que aconteceu após a Revolução, vocês já têm os meus 2 vídeos sobre a União Soviética. Eu quero falar um pouco hoje sobre o que antecedeu a Revolução Russa, como é que essa revolução foi gestada, alguns dos motivos que levaram a essa revolução. E temos que começar pensando na Rússia em uma periodização maior do que apenas o século XX. Desde lá no século XVIII, quando Pedro o Grande começou a construção da Grande Rússia, os czares russos oscilavam entre aqueles que eram decididamente iluministas, progressistas, pró-ocidentes e dispostos a modernizar a Rússia, e outros que eram decididamente xenófobos, extremistas religiosos e principalmente ligados à noção do direito divino dos reis, aquele absolutismo mais tradicional, aquele absolutismo ligado à época pré-Revolução Francesa. Aquela ideia de que o monarca está lá porque Deus quis. Então tudo que o monarca faz é correto, tudo que o rei, o imperador, o czar, que exerce o seu poder através do direito divino, tudo que esse indivíduo faz tem a aprovação de Deus, então não pode ser questionado. A família de Nicolau II, que era o czar russo por ocasião da Revolução, era adepta dessa noção de direito divino. Essa família, que se chamava Romanov, ofereceu alguns dos piores czares de toda a história da Rússia. Ofereceu indivíduos violentíssimos, pessoas que assassinaram os próprios filhos por questões de poder ou por meros acessos de raiva, pessoas que acreditavam mesmo que tudo o que fizessem era justificado, que eles herdavam o seu poder através de uma noção de sangue real, de sangue sagrado, ungido por Deus. E isso teve consequências catastróficas para a Rússia. Quando a Revolução aconteceu em 17, a Rússia vinha de mais de 20 anos de uma sucessão ininterrupta de misérias e catástrofes. Para se dar uma ideia, em 1896, por ocasião da coroação de Nicolau II, da festa da coroação, era costume que os czares oferecessem uma festa ao ar livre para o povo. E nessa festa, a qual compareceram, estima-se, quer dizer, esses são dados da época, aproximadamente 500 mil de pessoas. Dá para imaginar o que é isso? Veio gente da Rússia inteira para ver essa coroação. As pessoas viajaram semanas para poder ver o czar sendo coroado. E aí, no meio daquela festa ao ar livre, espalhou-se o boato de que não havia comida suficiente para todo mundo. E uma das coisas que atraía as pessoas, essas festas suntuosas, era exatamente a comida, porque no dia a dia a vida dos camponeses na Rússia era muito sofrida. Do momento em que se pensou que não haveria comida, eclodiu o pânico. A festa não tinha infraestrutura, então milhares de pessoas morreram pisoteadas. Até hoje não se sabe quantas, nunca foi apurado.
Nicolau não permitiu que se abrisse um inquérito, não permitiu que se investigasse o que aconteceu, porque quem estava organizando a festa era a sua própria família, eram seus tios, seus primos, e ele não queria entrar em atrito com outros membros da corte. Isso é uma ideia do que era a Rússia na virada do século XIX para o XX. 80% da população russa era de camponeses. Somente 20% dos russos viviam no entorno urbano e praticavam atividades de vivência urbana. E desses 80% camponeses, mais de 90% eram analfabetos. Eram pessoas que estavam extremamente penalizadas por uma sucessão de guerras em que a Rússia havia se envolvido. Houve a Guerra da Crimeia, no século XIX. Posteriormente, em 1905, que é o ano que vai determinar a Revolução de 17. Sempre que vocês estudarem, e nesse ponto, Marcos, você e seus colegas prestem muita atenção, sempre que se pensar na Revolução de 17, pensem com muito cuidado em 1905. Porque em 1905 a Rússia estava engajada numa guerra ridícula com o Japão pela área de influência da Coreia. A Coreia, naquele momento, fazia fronteira com a Manchúria, com a China, e estava na área de interesse do Japão. O Japão era um país minúsculo em 1905, e a Rússia se considerava um grande império. Nunca passou pela cabeça de Nicolau que ele poderia perder uma guerra para o Japão, e que essa guerra teria um custo enorme em vidas e para a economia da Rússia. Nicolau jamais formou um gabinete que soubesse governar. Ele distribuía cargos de acordo com a sua preferência familiar. Os cargos iam para seus parentes, para seus amigos. A corte era um grande balcão de negócios de cargos. As grandes patentes do exército só iam para os nobres. Era uma sociedade tão estratificada que não havia qualquer possibilidade de alguém que nascesse na pobreza migrar socialmente. Havia questões piores ainda, porque os servos que tinham sido libertados no século XIX não conseguiram sair das grandes propriedades e procurar outros trabalhos porque não havia para onde ir. Não havia trabalhos além daqueles que eram oferecidos ali por miséria, por salários de fome, quando havia salários. Então, essa sucessão de condições precárias, medonhas e ridículas em que vivia o povo russo se agravava à medida que a Rússia entrava em guerras. A Rússia entrava na guerra e não havia dotação orçamentária para municiar o exército. E municiar significa não apenas oferecer armas e munição. Na Guerra da Crimeia, que aconteceu por volta de 1850, e nas outras guerras que se sucederam nesse entorno, os soldados russos não tinham botas que fossem decentes. As fábricas de calçado faziam botas com solado de jornal prensado, porque não tinham materiais para abastecer melhor. Então, quando os soldados iam para o campo de batalha no meio da chuva, da lama ou da neve, essas botas literalmente derretiam em seus pés, o que causava congelamento, gangrena, perda de membros. Chegava um momento em que os soldados tinham que rasgar a roupa dos mortos e embrulhar os pés para conseguir sobreviver. Fora isso, não havia comida. O que marca o ano de 1905 é uma grande greve que é deflagrada no ambiente urbano e a revolta do encouraçado Potemkin. Aí eu lembro a você, Marcos, que eu já te sugeri o Eisenstein como cineasta e o filme do encouraçado Potemkin, porque apesar da estética do realismo socialista que mostra os oficiais nobres como uns canalhas e o povo como heróico, abstraindo disso você vê as condições em que essas pessoas trabalhavam. Os marinheiros russos eram obrigados a comer comida podre, porque não havia um abastecimento de comida. O problema da comida se tornou crônico na Rússia nos 20 anos que antecederam
Revolução de 17. Não havia comida para as tropas, não havia comida para a marinha, não havia comida para o povo. Tanto que a bandeira dos socialistas, naquele momento dos bolcheviques, era paz, pão e liberdade. Por quê? Paz, porque em 17, depois de ter perdido a guerra para o Japão, a Rússia estava engajada na Primeira Guerra Mundial, tendo um impacto medonho na economia que já era totalmente cambaia. Então, era necessária a paz para que a sociedade russa conseguisse sair desse atoleiro. Pão, porque a grande maioria dos motins e das greves nem sequer era por salário, era por comida. Foi por comida que as mulheres marcharam em São Petersburgo, foi por comida que os exércitos e a marinha se revoltaram várias vezes entre 1905 e 1917. E finalmente liberdade, porque Nicolau II era um autocrata. Ele acreditava que a sua autoridade era a autoridade máxima e que ele não poderia ser questionado de maneira alguma. Então, durante o seu governo não havia liberdade de imprensa, não havia liberdade de religião e também havia uma polícia secreta chamada Okrana que espionava constantemente as lideranças sindicais, as pessoas que se organizavam, e essas pessoas sumiam e eram deportadas para os locais mais longínquos do território russo. Quer dizer, a ideia de que você poderia ir parar na Sibéria não é uma ideia que nasceu com o regime comunista, é uma ideia muito anterior. Já no século XIX, os czares deportavam os descontentes e aqueles que se opunham para os territórios mais gelados. Então, paz, pão e liberdade. Essa era a bandeira. No início de 1917, quando já não havia qualquer maneira de conciliar a ação de Nicolau com a realidade russa, porque ele era um cara que conseguia dissociar totalmente das necessidades da população e dos próprios interesses, ele preferia frequentar bailes, banquetes, enquanto as pessoas morriam de fome. Também era um procrastinador nato, ele era aquele camarada que se o ministro chegasse e falasse nós precisamos que isso seja resolvido hoje, ele falava tudo bem, eu já venho, e sumia por uma semana, e as coisas não se resolviam nunca. Então, no início, em fevereiro de 1917, existe a pressão para que o Nicolau abdique e se forme um governo constitucional. Esse governo vai ser regido por Kerensky e, nesse momento, o que se estabelece é um grande saco de gatos. Há tendências de todas as, desde liberais até os extremistas bolcheviques, há todo tipo de tendências. Estão os anarquistas, os sociais-democratas. Você tem a ideia de que dá para se eleger uma constituinte e mudar a Rússia. Só que a Rússia continua na guerra. Kerensky não pensou em retirar a Rússia da frente da Primeira Guerra Mundial. Não se vê solução. E nesse ponto é que surge a figura do Lenin. Lenin, que passou mais de uma década exilado e em diálogo com os revolucionários e socialistas de outros países, resolve tomar a rédea desse processo e instaurar um processo realmente revolucionário. O que ele faz? Primeiro, ele desautoriza, de uma certa maneira, ele esvazia a autoridade da Duma, que era o parlamento russo, e começa a dar poder aos soviets, que são assembleias de trabalhadores, assembleias populares. A gente não pode esquecer que numa população com uma taxa de analfabetismo ultrapassando os 80%, não dá para você lançar panfletos, não dá para fazer com que as pessoas leiam apostilinhas sobre como é o melhor regime, ou fazer propaganda socialista nesses termos. O que vale é o boca a boca, o que vale é a persuasão. E Lenin era um cara profundamente carismático, seus discursos eram muito interessantes, embora seus livros sejam
profundamente chatos de ler, porque eles são muito voltados para a economia política, que para a gente não tem a mesma, né, o mesmo sabor do que um discurso revolucionário. Mas Lenin começou a esvaziar o governo de Kerensky, começou a dividir o próprio Partido Socialista, e daí é que iria surgir o Partido Comunista Russo. Num determinado momento, o Partido Socialista se divide entre os mencheviques e os bolcheviques. Os mencheviques acreditam numa evolução gradual em direção ao socialismo. Eles acreditam que você pode ter um governo burguês que vai evoluir e vai fortalecer as instituições até que se chegue ao socialismo. Os bolcheviques não. Os bolcheviques querem a revolta armada, a tomada do poder e a imposição de uma ditadura do proletariado. A gente sabe que os bolcheviques venceram, e venceram no grito, porque num primeiro momento eles eram uma minoria. Mas à medida que a fome piorava, à medida em que as multidões saíram para a rua e não voltaram para casa porque não tinham motivo para voltar, Lenin começou a cooptar essas multidões e começou a trabalhar na ideia dessa revolução, dessa tomada do poder, até o momento em que de fato o poder foi tomado, o Partido Comunista foi formado. Na primeira semana após a tomada do poder, Lenin já retirou a Rússia do cenário de guerra e fez a paz com a Alemanha, abriu mão de alguns territórios, mas o que ele conseguiu foi o fôlego para tentar resolver a crise econômica da Rússia. É claro que no dia após a Revolução ninguém acordou socialista, a Rússia não era uma maravilha. É quase impossível pensar para nós o nível de desafios que essas pessoas, não só o Lenin, mas todo mundo que se engajou com ele nessa luta, encontraram. Havia 200, 300 anos de desmandos medonhos de uma elite autocrática, aristocrática e profundamente indiferente aos destinos do povo. Havia uma economia praticamente inexistente, um atraso tecnológico, um atraso... não é só a questão da Igreja Ortodoxa mandar em muitas instâncias da vida russa. O fato de que os altos índices de analfabetismo permitiam que as pessoas fossem enganadas, não só pelos religiosos, mas pelo próprio Estado, formou situações aberrantes, formou problemas econômicos, problemas sociais, que em situações normais levaria um século para consertar. E Lenin não dispunha de um século. Lenin tinha que fazer a Rússia funcionar rápido e mostrar resultados antes que o povo se revoltasse novamente e aquilo virasse uma bola de neve como virou a Revolução Francesa. Então, o que o Lenin fez nesse processo revolucionário? Primeiro, criou uma estrutura de poder ligada diretamente aos quadros do Partido Comunista e distribuiu o equilíbrio desse poder entre meia dúzia de assessores de confiança. Então, você tem o Trotsky criando o novo Exército Vermelho, você tem o Stalin sendo secretário-geral do partido e começando a concentrar as atribuições de segurança, principalmente, do Estado. No primeiro momento, a ideia era, você tem que tirar a Rússia desse atoleiro, planificar a economia, alimentar esses milhões de pessoas e fazer com que tudo funcione. Ao mesmo tempo, existem tropas que ainda são leais ao czar. Existem países da Europa que, à medida que se resolve o conflito da Primeira Guerra, vão começar a apoiar os descontentes na Rússia e os antirrevolucionários. Então é um grande desafio. A revolução é um processo que vai levar quase uma década para finalmente dizer que se criou a União Soviética e que daquela Rússia do czar Nicolau II se chegou à União Soviética. Não dá para pensar, e nesse ponto eu sugiro que, se você assistir o Eisenstein, você também assista
Dr. Zhivago. Dr. Zhivago é um filme baseado no livro do Boris Pasternak e conta o outro lado, quer dizer, conta a história das pessoas que não concordavam com a Revolução, que eram pessoas de boa família, que eram gente decente, que não concordavam com o czar também, que não achavam que o czar fosse grande coisa, mas que se viram atropelados por um processo histórico para o qual não estavam prontos. Então, veja os dois lados da questão. Para nós hoje é muito fácil ou glamourizar a revolução ou simplesmente demonizar a revolução. Mas são dois extremos e a verdade nunca está nos extremos, se é que a verdade existe em algum lugar. Você vai encontrar talvez uma explicação que te satisfaça para todo esse processo histórico, tentando entender as motivações das diferentes classes sociais, o momento em que elas se viram arrastadas por essa sucessão de eventos catastróficos que culminaram na Revolução. Então, tá aí a minha sugestão para você e para a sua turma que está estudando Revolução Russa. Veja o Encouraçado Potemkin e veja Dr. Zhivago. São dois clássicos do cinema. Talvez a estética para vocês que são jovens e estão acostumados à velocidade seja um pouco lenta, mas são filmes belíssimos, vocês só vão crescer como seres humanos assistindo. E principalmente, leia um pouco, eu já falei com você disso várias vezes, Marco, leia Dostoiévski. Dostoiévski é quem melhor retratou o século XIX e as penúrias do povo russo. Máximo Gorki também, mas mergulhe um pouco na cultura russa, veja os artistas do realismo socialista e entenda um pouco dessa questão. Muita gente critica o realismo socialista como um movimento artístico porque diz que é a morte da estética, que é um movimento tosco, feio, bruto, mas é um movimento que se destina a colocar o operário e o camponês como sujeitos da arte. E o operário e o camponês não tem mãos finas e delicadas, não tem pele perfeita, não tem cabelo tratado. São pessoas que têm os corpos deformados para associarem à máquina, para poderem manejar melhor a enxada. Então, não é apenas que o realismo socialista retrata o povo, ele também tem que ser entendido pelo povo. E levou muito tempo para que a Rússia e a União Soviética posteriormente combatessem o analfabetismo. Levou décadas. Então, uma arte que se comunique com alguém analfabeto tem que ser uma arte de fácil assimilação. Não pode ser uma arte cheia de símbolos e de sentidos subentendidos e subliminares. Tem que ser uma arte direta. Para mim, é claro, a beleza do realismo socialista está nisso. Não considero um movimento tão tosco e tão feio. Não é meu movimento favorito. Eu sou do século XIX. Para mim, até hoje, os impressionistas é que são mais... me falam mais próximo ao coração. Mas observe a arte, a literatura, o cinema soviético e pense um pouco nessas questões. Para que um povo se encha desse jeito e saia para a rua e não queira voltar para casa, para que fique parado vendo a família do czar ser assassinada e considere que foi bem feito, existe muita humilhação, muita perseguição, muita fome e muita miséria. Os processos revolucionários não acontecem do nada. Você não sai para a rua e chama a revolução e as pessoas saem correndo atrás se não houver motivo. Então, em resumo, a Revolução Russa ela suscita mais questões do que responde. Você vai encontrar montes de informações na internet, cronologias, listas de textos interessantes para ler. Vá em frente, pesquise, forme sua própria opinião. É aquilo que eu sempre digo. Eu estou aqui no cantinho para sugerir.
Eu não tenho a última palavra, a minha interpretação não é a verdade absoluta. O que eu posso fazer é chamar a atenção de vocês para pontos que possam conduzir a novas linhas de raciocínio. Então, nesse sentido, qualquer dúvida, qualquer questão, podem mandar que eu respondo.